Olá, irmãs! Mais uma vez estamos aqui para conversarmos sobre a palavra do Senhor, levar para vocês o meu entendimento a partir baseado nos meus estudos na Bíblia, também das pregações das minhas pastoras, de pastores que o acompanham e também, com certeza, através do Espírito Santo que me dá esse entendimento, porque com certeza eu faço sempre minha oração para que Ele me dê esse entendimento antes. E que Ele me use como ferramenta, que nada da minha boca saia, que não seja dele, que seja de mim e sim dele, né? Então hoje, o tema da nossa conversa, porque eu não tenho essa pretensão de falar pregação, mas é um bate-papo, é uma conversa, significa mistérios de Deus revela-se na intimidade com Ele. A necessidade de buscarmos a intimidade com Deus. E aí nós vamos ler uma passagem, né, que está no livro de Marcos 4, do 21 até o 25. Que é a parábola da luz encoberta. Vou ler agora, depois um outro, que é também no livro de Marcos, também no capítulo 4, do 33 ao 34, o ensino da parábola parabólico de Jesus. Primeiro vamos para Marcos 4, 21 a 25. E lhes propôs: quem porventura traz uma candeia para colocá-la sobre uma vasilha ou debaixo de uma cama, ao invés não a traz para ser depositada no candelabro? Pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Em seguida, e seguiu ensinando: ponderai atentamente o que tendes ouvido. Eu vou parar por aqui, porque aí já vai entrar em outro tema que depois eu quero abordar com vocês. Essa aqui eu quero parar por aqui, né? Do 21 ao 22, na realidade. Então ele diz: quem traria uma candeia, né, que seria um lampião, ou uma tocha, digamos assim, seria uma tocha, mais ou menos, para colocá-la numa vasilha ou debaixo de uma cama, uma lamparina, né? Se não para depositar num candelabro, onde espalhar ali a luz, né? Pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz. Deus é Deus de mistérios. Mistérios, realmente, né? Mas Ele fala que Ele revela, que Ele mostra, Ele revela. Há alguns mistérios de Deus que realmente ainda são irreveláveis para nós. Mas há mistérios de Deus que Ele revela em nossas vidas. Tanto mistérios amplos, né, mistérios, assim digamos, para a igreja, né, para o povo do Senhor, como mistérios pessoais. E aí eu venho aqui para esse ensino parabólico de Jesus, que é também no livro de Marcos, capítulo 4, do 33 ao 34. Assim, por meio de muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes comunicava a palavra conforme a medida das possibilidades de compreensão dos seus ouvintes, e nada lhe transmitia sem usar alguma parábola. Entretanto, quando estava em particular com os seus discípulos, explicava-lhes tudo com clareza. Aí eu quero
chamar bastante atenção nesse sentido aqui, nessa parte, né? Jesus, ele usava parábolas, ele fala aqui, conforme a medida da possibilidade de compreensão dos seus ouvintes, né? Ou seja, nem todo mundo está pronto para receber aquilo ali tão explicado e mastigado, o que Deus quer revelar naquele momento. É uma possibilidade, é uma situação. Outra, Jesus às vezes usa de parábolas para um bom entendimento das pessoas também. Porque se Jesus fosse falar talvez de outra forma, a pessoa não tivesse entendimento. Mas eu me apego primeiro eu me apego mais a essa primeira situação. Nem todo mundo está preparado para receber aquilo que Deus quer dizer de forma mastigada e explicada. Porque ainda não tem maturidade e intimidade com o Senhor. E aí ele reforça isso aqui quando ele diz: entretanto, quando estava em particular com os discípulos, eles explicavam-lhes tudo claramente. Quem eram as pessoas mais próximas de Jesus? As pessoas que tinham mais intimidade com Jesus, os seus discípulos. Então, aí mostra a necessidade clara de nós termos intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus a gente só encontra, primeiro, buscando uma santidade, se livrando dos pecados. Porque pecados todos nós temos. E creio eu, e assim diz a palavra, no meu entendimento, que até o fim dos tempos, nós ainda carregaremos pecados. Não estaremos plenamente santos, santificados, porque santo, 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 somente Ele, aqui na terra, né? Então, o que acontece? Pecados nós sempre temos, mas nós precisamos sempre, e eu falo isso primeiramente para mim, procurar se apartar dos pecados. Porque quando nós estamos em pecado, dificilmente a gente consegue entrar em intimidade com Deus. Porque Deus, ele não se agrada do pecado. Tanto que quando Jesus estava na cruz, que ele diz: Senhor, por que me abandonastes? Naquele momento Deus realmente se afasta de Jesus. Mas não é porque Jesus estava pecando, mas porque Jesus naquele momento estava abraçando todo o pecado da humanidade sobre ele. No Calvário. Na crucificação, aliás. Perdão. Então, naquele momento, realmente Deus se afasta até de Jesus Cristo. Porque ele estava completamente... Ele puxou para ele todos os pecados da humanidade. Por isso que nós fomos salvos, né? Porque o sangue dele foi o preço derramado pelos nossos pecados. Para que se formasse a nova aliança. Ou seja, uma reconciliação com Deus. Então, naquele momento, Deus realmente se afasta. E aí Jesus indaga: Senhor, por que me abandonaste? Porque ali ele não estava perguntando, indagando Deus. Ele estava pedindo clemência, Senhor, pela misericórdia. Porque como ele estava em carne, a dor era tão profunda. Não só as dores carnais que ele estava sentindo dos cravos e nem de todos os seus ferimentos, mas a dor de carregar todos os pecados da humanidade. Imagine que nós, quando pecamos, quando nós temos o Espírito Santo habitando em nós, quando nós recebemos o Senhor Jesus e cremos e proclamamos publicamente que Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nossos corações. Nós sabemos disso, né? Isso está na palavra. Mas isso é uma situação para outra conversa. Então, mas nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós. E nós que somos a habitação do Espírito Santo, quando a gente está em pecado, a gente não se incomoda, não fica aquele desconforto, aquela situação. É impossível não acontecer isso.
É impossível. Se você é crente, crente que eu falo não é evangélico, independente de ser evangélico. Se você é crente em Cristo, você tem esse incômodo, o desconforto que o Espírito Santo causa quando você peca. Agora imagine Jesus Cristo com todos os pecados de toda a humanidade. Da humanidade existente naquela época, passada, existente na época, e da posterior, e a posterior, e posterior, e posterior, e posterior. De gerações para frente. Para trás, presente e para frente. Até o final dos tempos. Imagine a dor que o nosso Senhor Jesus Cristo passou nesse momento. Além das dores físicas, obviamente. Porque ele, como homem, ele sentiu todas as dores que ele passou. E Deus se afastou. Então ele estava pedindo, ele não estava indagando ao Senhor. Por que, apesar de parecer, que ele estava dizendo, por que, meu Deus, tu me abandonou? Parece, né? Que Jesus está dizendo isso. Não é isso. Jesus não está dizendo isso. Jesus está pedindo clemência. Senhor, por quê? No sentido de, Senhor, vem aqui que eu não aguento mais essa dor. Tanto é que logo depois ele expirou e foi para a glória, morreu, né? Faleceu. Então, a intimidade é crucial para tudo na nossa vida. Mas também, e principalmente, a intimidade é crucial para você ter uma revelação dos mistérios e dos planos de Deus para a sua vida. E onde é que a gente encontra quando a gente está no particular? Também. Quando a gente busca o Senhor no particular. Quando a gente lê a palavra. Quando a gente dobra os nossos joelhos, clama, ora, pede entendimento. Conversa com Ele. E principalmente, o primeiro passo, se afasta do pecado. Então, tudo isso vai nos levar a ter essa intimidade de pai para filha. De pai mesmo, de paizinho. Porque Deus quer ter essa intimidade com a gente. De paizinho mesmo, daquele pai amoroso. Porque não há pai mais amoroso do que o nosso Deus. Nem o amor da mãe mais amorosa dessa terra chega a se comparar com o amor que Deus tem por nós. Veja que maravilha, que quão grandioso e quão incondicional é esse amor, que a gente não consegue nem entender, nem compreender. Está além da compreensão humana e do sentimento humano. Então, vamos buscar essa intimidade com Cristo, com Deus. E o primeiro passo é nos afastando do pecado. E como é que a gente se afasta do pecado? Se afastando mesmo. Mas há as tentações, que é difícil. Porque as tentações estão ali, ó. Porque o inimigo, ele é persistente. Ele fica no nosso derredor, só mostrando tentações. Ele fica ali, ó. E ele vem sedutoramente, tentando lhe tragar. Arma situações e verdadeiras armadilhas para que nós caiamos no pecado. E é difícil porque nós somos carne, irmãs. Nós somos espírito, mas estamos como carne aqui na terra. E a carne é fraca. E diariamente a gente está nessa batalha entre a carne e o espírito. E é difícil, é muito difícil você levar uma vida de santificação. Porque não é fácil, não. Não é fácil, não. Porque a carne tem os seus desejos. E são latentes e fortes. E cada vez mais acessíveis a gente. E acessíveis à sedução e sedutores nesse mundo que se vê hoje em dia, onde tudo é permissível, onde tudo virou normal e permissível.
né? Onde os valores estão se quebrando. O valor, nosso valor como mulher, por exemplo. Com essa história de revolução sexual, né? Libertação feminina. Com essa história de ficar. Aí fica com um, fica com o outro, fica com o outro, fica com o outro. A mulher se acha o máximo. Acho que é normal isso. Eu já vivi isso, irmã. Antes de me converter. E achava que era tudo muito normal. Ficar, que eu falo, também não é chegar às vias de fato, né? Se é que você me entende aqui. Ficar é de beijar mesmo. Mas ali o beijo é uma troca de sentimento. É um envolvimento. E nem todo mundo merece o seu beijo. Só aquela pessoa que você quer namorar, que você vai levar adiante, que você tem uma possibilidade e uma perspectiva de futuro com aquele varão. E mesmo assim a gente fica em oração, pedindo a Deus para que confirme se é Ele mesmo. Mas os pecados estão aí. É difícil, muito difícil. Mas como é que Jesus nos ensinou a não cair em tentação? Resistir ao diabo e ele se afastará de ti. Persistir. Persistência é a palavra certa. Porque você querer, o inimigo vem e lhe tenta. Você vai e recusa. Ele vem e lhe tenta, ele é persistente. E você tem que ser mais persistente do que ele. Ele diz, não, eu não vou. Você pode vir 1, 2, 3, 100 vezes, mas eu não vou cair. E no momento que ele perceber que você não vai cair, ele vai se afastar de você e vai lhe deixar em paz. Pelo menos por enquanto, ou pelo menos naquela situação. Naquela situação, com certeza. Ele vai tentar lhe atacar de outra forma, mas naquela situação, com certeza. E eu digo isso pra mim mesma, porque toda vez que eu falo pra vocês, eu falo pra mim primeiramente. Porque a palavra chega pra mim primeiro. Se chega pra mim, é pra mim, serve pra mim. Eu tenho que fazer isso na minha vida. E convido vocês a fazerem isso na vida de vocês também. É difícil, principalmente as pessoas que têm vício. Os vícios que na verdade são verdadeiras correntes que nos aprisionam. E para nós realmente tomarmos uma decisão de largarmos qualquer tipo de vício, é muito difícil, Mas a gente sabe também que Jesus nos aceita da forma que Ele nos recebe da forma que nós estamos. E Ele vai nos trabalhando, nos libertando desses vícios, porque tem certos vícios que são além das nossas forças, são coisas realmente espirituais. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte, clamar ao Senhor, tentar realmente nos posicionar e evitar ao máximo. Tentar realmente ir de contra aquele desejo. E eu falo vício de tudo. Não é só vício de cigarro, de bebida. Tem pessoas que são viciadas em sexo. Tem pessoas que são viciadas em tanta coisa, em chocolate, em Coca-Cola, qualquer coisa, qualquer vício, qualquer coisa que você não consiga parar é um vício, irmão. Muita gente só enxerga o vício do cigarro e da bebida e do sexo. E não enxerga o vício de outras coisas, o vício de comida, ou de uma determinada comida, ou de comer em geral. A compulsão por comida, isso é um vício. É um vício. Então são essas tentações que a gente tem que resistir ainda mais, dobrar mais o joelho. Porque Deus liberta. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Dobrar o joelho, pedir a Deus, clamar a Ele para que Ele nos liberte. E tentar resistir. E as outras tentações estão nesse